Caramelo se sacrifica para proteger filhotes órfãos. Não acreditaram quando viram o que ela fez. A manhã começou com uma chuva fina sobre o vilarejo litorâneo. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno se misturava ao sal do mar, e a praça central ainda despertava quando uma cadela caramelo apareceu arrastando um pano velho com 3 filhotes enrolados dentro. Encharcada, mancando, ela se deitou em silêncio diante do coreto, cobrindo os pequenos com o próprio corpo. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Alguns se aproximaram curiosos, outros preferiram observar de longe. Mas o que aquela cadela fez a seguir deixaria todo o vilarejo sem palavras. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa jornada. Dizem que certos encontros mudam destinos. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Caramelo desmaiou na porta de uma doceira solitária, conhecida por vender cocadas na feira e evitar qualquer forma de apego. Sem saber, aquele gesto simples, acolher uma cadela e 3 filhotes, seria o início de uma transformação que tocaria cada morador daquele lugar. Durante um ano inteiro, entre festas juninas, tempestades e reencontros inesperados, a vila testemunharia o poder de um amor que não precisava de palavras. Porque, às vezes, o verdadeiro sacrifício não está em perder, mas em proteger. E ninguém imaginava até onde Caramelo seria capaz de ir para manter seus filhotes, e toda uma comunidade, a salvo. A manhã amanheceu encoberta por nuvens pesadas. No vilarejo litorâneo, o vento trazia o cheiro de maresia misturado ao perfume de pão fresco que saía da padaria da esquina. A vida ali tinha um ritmo próprio, calmo, quase preguiçoso, mas naquele dia algo diferente pairava no ar. As pessoas caminhavam apressadas, tentando se abrigar da garoa que começava a engrossar. As barracas da feira eram cobertas às pressas com lonas coloridas, e o sino da igreja soava o toque das 8, ecoando por entre as ruas de pedra. Foi então que ela apareceu. Uma cadela de pelagem caramelo, suja de barro e com o olhar cansado, arrastava um pano velho. Dentro dele, 3 pequenos filhotes tremiam de frio, gemendo baixinho. A cena parecia saída de um sonho triste. A cadela caminhava mancando, o corpo molhado, a respiração curta. Mesmo assim, cada passo era firme. Ninguém sabia de onde ela vinha, nem por quanto tempo havia andado, mas a determinação com que ela seguia indicava um destino certo. Ela parou na praça central, diante do coreto, e deitou-se sobre o pano. O corpo dela, magro e trêmulo, cobriu os filhotes para protegê-los da chuva. Algumas pessoas olharam de longe, outras comentaram, mas ninguém se aproximou. No vilarejo, cães de rua eram comuns, e a maioria preferia ignorar. Apenas uma mulher observava da janela de uma casa simples ao lado da igreja. Tinha o cabelo preso num coque e as mãos cobertas de açúcar cristal. Era a doceira da vila, conhecida por vender cocadas e bolos nas feiras. Vivia sozinha desde que o marido havia partido anos antes. Poucos sabiam, mas desde então ela não deixava ninguém entrar em sua casa, nem mesmo para um café. Quando viu a cadela encharcada tentando aquecer os filhotes, sentiu um aperto no peito. Pegou um pano, hesitou, e depois abriu a porta. A chuva caiu mais forte, batendo nas telhas e levantando o cheiro de terra molhada. A mulher caminhou até a praça. A cadela ergueu o olhar, desconfiada. Por um momento, o mundo pareceu suspenso entre as duas. Nenhuma disse nada, mas havia algo naquele encontro, um reconhecimento silencioso entre 2 seres cansados, mas teimosamente vivos. A mulher se ajoelhou devagar, estendeu o pano seco e murmurou palavras suaves. A cadela não se moveu. Apenas quando os filhotes começaram a gemer mais alto ela permitiu que a mulher os envolvesse e os levasse até o alpendre. A doceira então voltou, falando baixo, chamando a cadela para segui-la. Chovia tanto que o som das gotas parecia uma canção triste. A cadela hesitou, olhou para os filhotes, e com esforço, levantou-se e foi atrás. Dentro da cozinha, o cheiro de cocô ralado e canela se misturava ao de pelos molhados. A mulher colocou os filhotes em uma cesta forrada com toalhas. A cadela deitou-se ao lado deles, respirando aliviada. A doceira observou em silêncio. Fazia muito tempo que alguém, ou algo, ocupava aquele espaço. Sentiu um calor estranho percorrer-lhe o peito, uma mistura de ternura e medo. Fechou a janela, acendeu o fogão e colocou uma chaleira para ferver. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa o ambiente se enchia de um sossego antigo. Nas horas seguintes, o vilarejo inteiro comentava a cena.
Alguns diziam que era perigoso deixar um animal de rua entrar em casa. Outros viam na atitude da doceira um gesto bonito, embora inusitado. À tarde, quando a chuva finalmente cessou, as nuvens abriram um pequeno rasgo de luz sobre o mar. A doceira saiu à varanda e olhou para o horizonte. A cadela dormia com os filhotes, exausta. Pela primeira vez em muito tempo, o som que ecoava na casa não era o de solidão, mas de respiração tranquila. Nos dias seguintes, a rotina mudou. A doceira passou a acordar cedo para alimentar os cães. Chamava a cadela de Caramelo, por causa da cor do pelo que, quando seco, parecia brilho de rapadura. A cada manhã, Caramelo acompanhava a mulher até o portão, balançando o rabo, e depois voltava para cuidar dos filhotes. Era uma dança silenciosa entre as duas. A mulher falava pouco, mas encontrava conforto na presença da cadela. À noite, enquanto preparava as cocadas que venderia na feira, sentia-se menos só. E Caramelo, deitada no canto da cozinha, a observava com os olhos atentos de quem entende sem precisar de palavras. O vilarejo começou a notar. Crianças passavam na calçada e tentavam ver os filhotes. Alguns vizinhos ofereciam restos de comida. A padaria do outro lado mandava pães duros para que fossem amolecidos com leite. Aos poucos, o gesto solitário da doceira se transformava num movimento coletivo. E, no coração da vila, uma nova esperança nascia. Mas as mudanças também traziam sombras. Certa manhã, um homem da prefeitura apareceu com um envelope. Informou que o terreno onde a casa da doceira estava seria desapropriado para a construção de uma estrada que ligaria o porto à rodovia principal. A mulher ficou paralisada. O terreno havia sido passado de geração em geração, mas os documentos antigos haviam se perdido há décadas. Sem provas de posse, ela teria de sair em 3 meses. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns moradores lamentaram, outros se resignaram. Caramelo parecia sentir a tensão no ar. Nos dias seguintes, começou a desaparecer por algumas horas, voltando sempre ao entardecer com pelo sujo e, certa vez, com uma fita azul amarrada ao pescoço. A doceira achou estranho, mas não teve tempo de investigar. Os filhotes adoeceram, tossindo e recusando comida. Desesperada, ela improvisou remédios caseiros, pedindo ajuda às vizinhas mais velhas, que lhe ensinaram a fazer chás em plastros com folhas de guaco e mel. Caramelo lambia os filhotes e permanecia ao lado deles, como se soubesse que dependiam inteiramente dela. Certa tarde, a doceira decidiu seguir a cadela quando ela saiu novamente. Caramelo atravessou as ruas estreitas, passou pelas ruínas do antigo trapiche e seguiu até uma casa isolada à beira do mangue. Lá vivia um velho pescador, de barba branca e olhar tranquilo. Ele alimentava cães abandonados e consertava redes antigas. A doceira ficou escondida, observando. O homem falava baixo com Caramelo, como se a conhecesse há tempos. De repente, ele levantou o olhar e a viu. Reconheceu-a de imediato. Havia sido amigo de sua família, muitos anos antes. O encontro a deixou confusa, mas algo naquele reencontro reacendeu lembranças que ela acreditava esquecidas. Naquela noite, a doceira voltou para casa com o coração pesado. O pescador prometera procurar documentos antigos que talvez pudessem ajudá-la a provar a posse do terreno. Enquanto isso, ela tentava manter a rotina. As feiras continuavam, o som da sanfona ecoava na praça, e o cheiro de café fresco se espalhava pelas manhãs. Mesmo assim, a preocupação não a deixava dormir. Num desses dias, um dos filhotes, o menor, começou a mostrar sinais de recuperação. Caminhava pela cozinha e tentava brincar com o rabo da mãe. Era curioso, atento, e parecia reagir à música da sanfona que vinha da praça. Quando o som parava, ele choramingava, e quando voltava, balançava a cabeça num ritmo quase compassado. As crianças da vila se encantaram. Passaram a visitar a casa todos os dias para ver o filhote dançar. A doceira sorria, mesmo cansada. Caramelo observava com calma, como uma mãe orgulhosa, mas também vigilante. As semanas foram passando, e o vilarejo começou a mudar. A notícia da estrada gerou revolta. O pescador reuniu os moradores e propôs reconstruir o antigo quiosque da praia como símbolo da união da comunidade. A doceira, a princípio relutante, aceitou ajudá-lo. E foi nesse processo que ela percebeu algo novo dentro de si, a vontade de lutar, não apenas por sua casa, mas pelo sentido de pertencimento que pensava ter perdido. Certa manhã, enquanto o sol nascia dourando as águas do mar,
Caramelo apareceu trazendo algo na boca. Era um pequeno pedaço de metal enferrujado, como se fosse parte de uma caixa antiga. A doceira achou curioso, mas guardou o objeto. Não sabia que aquele gesto, aparentemente sem importância, seria o início de uma mudança ainda maior. O tempo passou. As chuvas deram lugar ao calor do verão. As festas de São João se aproximavam, e o vilarejo se enchia de cores, bandeirinhas e cheiro de milho assado. A casa da doceira, antes silenciosa, agora era ponto de encontro. As pessoas vinham comprar doces, conversar e, inevitavelmente, ver Caramelo e seus filhotes. Era como se a cadela tivesse trazido vida de volta àquele lugar. Mas por trás da alegria havia incerteza. O prazo da desapropriação se aproximava, e os documentos prometidos pelo pescador ainda não haviam sido encontrados. Mesmo assim, a doceira sentia-se mais forte. Já não era mais a mulher que se escondia atrás da solidão. E Caramelo, sempre atenta, parecia compreender cada mudança no coração da dona. Naquela noite, antes de dormir, a doceira olhou para os filhotes aninhados no canto e para Caramelo deitada ao lado deles. O som do mar chegava suave pela janela aberta. Ela pensou em como tudo havia começado, naquela manhã chuvosa, quando abriu a porta sem saber porquê. Sorriu, com os olhos marejados. Percebeu que, de alguma forma, a vida havia encontrado um jeito de entrar novamente em sua casa. E lá fora, sob o céu estrelado, o vilarejo dormia em paz, sem imaginar o quanto ainda mudaria graças a uma cadela Caramelo e sua coragem silenciosa. Os dias que se seguiram trouxeram um calor intenso. O sol parecia cair direto sobre o vilarejo, fazendo o ar vibrar sobre as pedras da rua principal. A vida voltava a correr em ritmo de festa, com as barracas de cocada, os preparativos para o São João e os ensaios da quadrilha no pátio da igreja. Mesmo assim, a doceira vivia entre dois sentimentos: a alegria de ver a casa cheia de vida e o medo constante de perdê-la. As cartas da prefeitura continuavam chegando, cada vez mais insistentes. O prazo para deixar o terreno diminuía a cada semana. Caramelo sentia quando o coração da dona apertava. Deitava-se perto dela, apoiava o focinho em seu pé e ficava em silêncio, como se tentasse compartilhar a preocupação. Os filhotes, por outro lado, cresciam saudáveis, brincando com as crianças da vila e roubando pedaços de pão do balcão da cozinha. O menor deles, o mesmo que reagia à música, passou a ser chamado de Pingo pelas crianças. Era curioso e teimoso, sempre o primeiro a sair explorando o quintal. Numa manhã, enquanto a doceira varria a calçada, o pescador apareceu trazendo uma pasta velha e amassada. Disse que havia encontrado alguns papéis entre coisas antigas no porão do pai. Os documentos estavam amarelados, com manchas de mofo, mas mostravam o nome da família dela no registro da propriedade. Era uma esperança. Mesmo assim, ele avisou que seria preciso provar a autenticidade. A doceira não sabia por onde começar, mas sentiu que o destino estava lhe oferecendo uma chance. A gratidão que sentia pelo pescador crescia a cada dia. Ele passava a visitar a casa com frequência, trazendo peixes frescos e histórias do mar. Contava que Caramelo aparecia de vez em quando na beira da praia, observando o horizonte como se esperasse alguém. Às vezes, ficava ali por horas, com o vento bagunçando o pelo e os olhos fixos no infinito. O pescador dizia que os animais têm uma sabedoria que os humanos esqueceram. A doceira sorria, mas no fundo acreditava que havia algo mais naquele comportamento. Certa tarde, depois de entregar os doces na feira, ela resolveu seguir a cadela novamente. O sol descia no horizonte quando Caramelo tomou o caminho da praia. As ondas batiam suaves, deixando um rastro de espuma branca sobre a areia úmida. A cadela andou até um ponto entre as dunas e começou a cavar. A doceira ficou observando, sem entender. Caramelo cavava com energia, o corpo vibrando de esforço. Depois de alguns minutos, parou, cheirou o buraco e deitou-se ao lado. A mulher se aproximou devagar. Dentro do buraco havia pedaços de madeira e algo metálico brilhando sob a areia. Ela ajoelhou e puxou o objeto. Era uma caixa de ferro enferrujada, pesada, com o cadeado quebrado. Dentro havia papéis e uma fotografia desbotada mostrando uma casa antiga, cercada por coqueiros. Reconheceu de imediato. Era a mesma casa onde vivia. As lágrimas vieram antes que percebesse. Caramelo a observava com um olhar firme, como se soubesse exatamente o que tinha feito. A doceira voltou para casa com a caixa nos braços, o coração acelerado.
Aqueles documentos poderiam ser a prova definitiva de que o terreno era legítimo. Nos dias seguintes, ela e o pescador examinaram os papéis com cuidado. Entre eles havia uma escritura antiga e cartas trocadas entre seus avós e os primeiros administradores da vila. Tudo indicava que a casa fora construída por sua família antes mesmo de o vilarejo se tornar distrito. A descoberta reacendeu a esperança, mas também despertou o interesse de outros. O boato se espalhou rápido. Alguns vizinhos temiam que o governo desistisse da estrada e que isso atrasasse o progresso. Outros viam na resistência da doceira uma inspiração. Enquanto isso, Caramelo continuava seu papel silencioso de guardiã. Passava o dia entre a cozinha e o quintal, mantendo os filhotes sob controle e afastando curiosos. À noite, quando a lua iluminava o mar, ela se deitava na porta, vigiando. Parecia entender que algo importante estava prestes a acontecer. A chegada do investidor foi o ponto de virada. Veio num carro preto, acompanhado de 2 assistentes e de um sorriso calculado. Prometeu empregos, pavimentação, iluminação nova, mas exigiu que as casas mais próximas do caminho da estrada fossem demolidas. Incluía-se aí a da doceira. Disse ainda que os animais de rua seriam recolhidos para um abrigo fora da cidade, por motivos sanitários. O anúncio caiu como um balde de água fria. O vilarejo, que começava a se unir em torno da reconstrução do quiosque, ficou dividido novamente. A doceira sentiu-se perdida. A proposta era tentadora: dinheiro e segurança em troca da casa e dos cães. Mas, ao olhar para Caramelo e os filhotes dormindo no canto, percebeu que não poderia aceitar. Aquela cadela havia lhe devolvido algo que não tinha preço: a coragem de amar outra vez. Mesmo assim, a decisão a atormentava. Passou noites em claro, lembrando das palavras do investidor, dos olhares dos vizinhos e da promessa do pescador de que encontraria uma solução. O tempo corria, e o calor do verão parecia castigo. A cada dia, o sol mais forte, o vento mais seco. As plantas do quintal murchavam, e o cheiro do mar invadia tudo. As pessoas começaram a ficar irritadas, as conversas na praça mais tensas. Um dia, um grupo de moradores foi até a casa da doceira para convencê-la a vender. Ela ouviu em silêncio, agradeceu, mas manteve-se firme. Quando todos se foram, sentou-se na varanda, exausta. Caramelo veio e colocou a cabeça em seu colo. A mulher a acariciou, sentindo a textura áspera do pelo. No fundo, sabia que estava certa, mesmo que não tivesse como provar. Naquela noite, uma tempestade começou a se formar no mar. O vento soprou forte, levantando as lonas das barracas. O pescador correu pela vila avisando que o rio podia transbordar. A doceira se apressou em colocar os filhotes dentro de casa e fechar as janelas. O céu ficou completamente escuro, e o barulho das ondas aumentou. Em poucos minutos, a chuva caiu em torrentes. A água descia pelas ruas de pedra, carregando folhas, galhos e lixo. O rio começou a subir. Vizinhos gritavam, ajudando uns aos outros a colocar móveis em lugares altos. No meio da confusão, um som diferente chamou a atenção da doceira. Um latido agudo, vindo de fora. Abriu a porta e viu Caramelo correndo na direção da praça. Gritou o nome dela, mas a voz se perdeu no vento. Pegou uma capa, calçou as botas e correu atrás. As ruas estavam cobertas de água até os joelhos. Raios cortavam o céu. Caramelo avançava em direção à margem do rio, onde uma família tentava salvar seus pertences. A cadela mergulhou, nadando com força, e alcançou uma criança que escorregara. Segurou o braço da menina com os dentes e a puxou de volta até a parte seca. O pescador, que chegava com um grupo de vizinhos, ajudou a tirá-la da correnteza. A doceira chorava, sem conseguir falar. Quando a chuva finalmente diminuiu, a vila estava coberta de lama e destroços. Muitas casas foram atingidas, mas ninguém se feriu. Caramelo, exausta e coberta de barro, deitou-se na varanda. A doceira a envolveu em um pano seco e ficou ali, acariciando-a naquele momento. Entendeu o verdadeiro sentido da palavra sacrifício. Não era perder, era entregar-se pelo outro, mesmo sem garantia de recompensa. Nos dias seguintes, os moradores trabalharam juntos para reconstruir o que foi destruído. O investidor adiou o projeto da estrada, alegando que a região precisaria se recuperar. A comunidade se organizou em mutirões, e o pescador propôs que transformassem o antigo quiosque em um centro de convivência, com espaço para vender os doces e o peixe fresco.
A doceira aceitou participar. Caramelo e seus filhotes tornaram-se mascotes do lugar. As crianças os chamavam de guardiões da praia. Mas algo ainda faltava: a confirmação dos documentos. O pescador levou as escrituras encontradas para a cidade vizinha, onde um tabelião confirmou sua validade. A casa, afinal, era mesmo herança legítima. Quando a notícia chegou, a vila inteira comemorou. O sino da igreja tocou mais vezes do que o habitual. As pessoas abraçavam a doceira, trazendo presentes, flores, quitutes. Ela, com lágrimas nos olhos, olhou para Caramelo, que estava deitada sob o alpendre, tranquila, como se sempre soubesse o final dessa história. À noite, o mar estava calmo, e o ar trazia o perfume das fogueiras de São João que começavam a ser acesas. A praça se encheu de música, bandeirinhas coloridas e risadas. A doceira, de vestido novo, distribuiu cocadas aos vizinhos. Pingo correu entre as crianças, seguido pelos irmãos. Caramelo caminhava devagar, observando tudo, o olhar atento e sereno. Quando a fogueira foi acesa, o brilho do fogo refletiu no pelo dourado da cadela. A doceira ajoelhou-se e sussurrou um agradecimento. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentia. O som das sanfonas, o riso das crianças e o cheiro de milho e canela preencheram o ar. A vila, antes dividida, estava unida de novo. E no centro de tudo, uma cadela de rua, com um coração maior que o mar, observava em silêncio o que ajudara a construir. Naquela noite, ninguém dormiu cedo. A lua ficou alta sobre o oceano, iluminando o vilarejo renascido. A doceira sentou-se na varanda, com Caramelo ao seu lado. O vento trazia o eco distante das ondas quebrando suavemente na areia. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo paz. A vida, por fim, tinha voltado a sorrir. O sol nasceu devagar, espalhando um brilho dourado sobre o vilarejo. O cheiro de maresia se misturava ao de café fresco e bolo de milho. Depois da tempestade que quase levou tudo, a vila parecia respirar aliviada. As ruas, antes cobertas de lama, voltavam a ganhar cores. As crianças corriam descalças, as barracas da feira retomavam seu lugar na praça, e o som distante das ondas voltava a marcar o ritmo dos dias. No quintal da doceira, Caramelo observava os filhotes brincando ao redor de uma velha bacia de alumínio. O reflexo do sol fazia a água brilhar, e Pingo, sempre curioso, tentava morder o próprio reflexo, arrancando risadas da mulher que agora se sentava à sombra do cajueiro. A vida começava a reencontrar um compasso. A doceira, que antes evitava os vizinhos, passou a abrir a porta todas as manhãs. Recebia visitas, aceitava café e ria das histórias que há muito tempo deixará de ouvir. Ainda assim, havia uma inquietação silenciosa dentro dela. Mesmo com a casa salva e o terreno garantido, algo a fazia olhar para o horizonte com uma mistura de saudade e expectativa. Talvez fosse o peso dos anos em que viveu sozinha, talvez o medo de perder novamente aquilo que aprendeu a amar. Caramelo percebia. Sempre que a mulher parava em silêncio diante do mar, a cadela se aproximava, sentando-se ao lado, o olhar fixo na mesma direção. Havia algo de espiritual naquele gesto, como se ambas compartilhassem uma lembrança que não precisava de palavras. O vilarejo fervilhava de vida. O pescador, agora mais presente, liderava o mutirão que reconstruía o antigo quiosque. Com tábuas novas, tintas coloridas e a ajuda de quase todos os moradores, o lugar começava a renascer. O plano era transformá-lo num espaço de convivência e comércio local, onde a doceira venderia seus doces e as crianças fariam pequenas apresentações de música. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao do sal do mar, e o barulho dos martelos ecoava como uma sinfonia de esperança. Certa tarde, enquanto ajudava a pintar uma das paredes, a doceira viu um homem observando à distância. Era o investidor. Vestia roupas claras, sapatos caros e um sorriso polido. Aproximou-se com calma, elogiando o trabalho da comunidade. Disse que desistira do projeto da estrada e que pretendia apoiar o desenvolvimento do vilarejo com um novo plano turístico. Falava de pousadas, de uma nova praça e até de um festival de culinária local. Todos ouviram. Com atenção, mas também com desconfiança. O pescador cruzou os braços, e a doceira manteve o olhar firme. O homem então olhou para Caramelo, que deitada à sombra observava tudo, e comentou, quase em tom de brincadeira, que um lugar limpo e organizado não combinava com animais soltos. O comentário causou um desconforto imediato.
A doceira respondeu calmamente que Caramelo e os filhotes faziam parte da história daquela vila. O investidor riu e, sem insistir, despediu-se prometendo voltar. Mas a tensão ficou no ar. Naquela noite, o vilarejo discutia o futuro. Alguns viam na proposta uma oportunidade real de progresso, outros temiam perder o que acabavam de reconstruir. A doceira, embora preocupada, manteve-se fiel ao que sentia. O pescador, sempre sábio, aconselhou-a a não agir por impulso. Disse que às vezes o mar parece calmo, mas esconde correntes perigosas. Os dias seguintes foram marcados por uma agitação diferente. O investidor enviou ajudantes, começou a reformar algumas áreas e trouxe materiais para embelezar a praça. Em troca, exigiu que o quiosque fosse registrado como propriedade da empresa dele. A vila ficou dividida. O pescador se opôs, mas muitos moradores, cansados de dificuldades, aceitaram. A doceira sentia o coração apertar. Sabia que aquele homem não estava ali por generosidade. Foi então que Caramelo começou a agir de forma estranha. Passou a sair de madrugada e voltava sempre ao amanhecer, o pelo sujo de areia. Parecia estar seguindo algum instinto. Numa dessas manhãs, trouxe entre os dentes um colar com conchas e miçangas azuis. A doceira reconheceu o artesanato. Era igual ao que as mulheres do vilarejo costumavam fazer nas festas antigas, antes de o lugar cair no esquecimento. Sentiu um arrepio. Era como se a cadela estivesse tentando lembrar a todos da essência que corriam o risco de perder. O colar foi pendurado na entrada do quiosque, e em pouco tempo virou símbolo da união do povo. As pessoas voltaram a ajudar nas obras, trazendo o que tinham: madeira, flores, tecidos, ideias. A cada nova ajuda, o quiosque ganhava mais cor. O cheiro de tinta fresca e o som das marteladas enchiam os dias de propósito. Enquanto isso, o investidor, percebendo que sua influência diminuía, começou a pressionar. Enviou funcionários para medir os terrenos próximos, ameaçando legalmente quem não colaborasse. A doceira recebeu uma carta formal dizendo que a casa dela ainda não estava regularizada por completo e que poderia ser reavaliada. O medo voltou. Ela passou noites acordada, olhando para os filhotes dormindo. Caramelo, sempre ao lado, parecia entender o peso daquela incerteza. Em uma dessas madrugadas, a lua iluminava o quintal com um tom prateado. A doceira levantou-se, incapaz de dormir, e foi até a varanda. Lá fora, o som do mar era calmo, quase reconfortante. Caramelo deitava-se perto do portão, olhando para a estrada. A mulher se sentou ao lado dela e começou a falar, como quem desabafa com um velho amigo. Contou sobre o medo de perder tudo, sobre o passado que ainda a assombrava, sobre o vazio que carregava mesmo cercada de gente. Caramelo apenas escutava, os olhos fixos nela, orelhas levemente erguidas. Quando a mulher terminou, a cadela se levantou e encostou o focinho em sua mão. Foi um gesto simples, mas que dissipou toda a tristeza. O amanhecer trouxe uma surpresa. O pescador apareceu trazendo mais documentos, registros atualizados que provavam a ligação da casa e do quiosque à história do vilarejo. Com a ajuda de um antigo funcionário da prefeitura, ele havia conseguido autenticar tudo. Era a prova final. A notícia correu rápido. O investidor perdeu força e, diante da mobilização popular, retirou-se do projeto. A vila comemorou com festa. Naquele dia, o mar estava sereno. O vento soprava leve, e o céu parecia mais azul que nunca. O quiosque foi finalmente inaugurado. A doceira preparou cocadas, bolos e sucos naturais. As crianças apresentaram uma pequena dança, e os pescadores trouxeram peixes para o almoço comunitário. O cheiro de comida se espalhou pela praia, misturado ao perfume de flores tropicais. Caramelo e os filhotes circulavam entre as pessoas, recebendo carinho e restos de pão. Durante a celebração, o pescador contou histórias antigas. Falou sobre o tempo em que o vilarejo era apenas um punhado de casas e sobre os primeiros moradores que ali chegaram. Disse que o mar guarda memórias e que, de tempos em tempos, devolve à praia aquilo que o povo esquece. Todos ouviram com atenção. A doceira olhou para Caramelo e percebeu que aquela cadela, sem saber, havia sido o elo entre passado e futuro. O entardecer chegou com uma luz dourada, refletindo nas janelas das casas reconstruídas. A vila parecia nova, mas sem perder sua alma antiga. O som da sanfona ecoava, misturando-se às gargalhadas. O pescador dançava com as crianças, e a doceira observava tudo com um sorriso sereno.
Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se em casa de verdade. Quando a noite caiu, ela caminhou até a praia. O mar estava calmo, e o céu, coberto de estrelas. Caramelo a acompanhava, silenciosa. Sentaram-se na areia úmida, observando o movimento suave das ondas. A mulher pensou em tudo o que havia acontecido desde o dia em que a cadela apareceu em sua porta. A solidão, o medo, o recomeço, as lutas, as vitórias. Cada momento parecia se encaixar como peças de um mosaico perfeito. Pingo se aproximou correndo, tropeçando na areia, e pulou no colo dela. Os outros filhotes vieram logo atrás, latindo e brincando. A doceira riu, um riso leve, quase infantil. Olhou para o céu e agradeceu em silêncio. Caramelo ficou parada por um instante, observando a cena, e depois se deitou ao lado, o focinho encostado nos pés da dona. O som das ondas, o riso das crianças ao longe, o vento morno da noite. Tudo parecia anunciar um novo ciclo. O vilarejo havia renascido, a comunidade se fortalecia e o coração da doceira, antes adormecido, batia em paz. Caramelo levantou o olhar para a lua e pareceu suspirar. Talvez pressentisse que sua missão ainda não havia terminado. Mas por ora, ela podia descansar. A praia estava em silêncio, o mar em harmonia, e a vila inteira dormia sob o brilho das estrelas, guardada por uma cadela de alma antiga e coragem infinita. O verão estava em seu auge, e o vilarejo pulsava de vida. O som das ondas misturava-se ao canto dos pássaros, e o aroma doce das cocadas recém-feitas se espalhava pelas ruas. A reconstrução do quiosque havia trazido não só prosperidade, mas também uma nova energia. As pessoas, antes divididas, agora trabalhavam juntas. A doceira via com orgulho as crianças correndo pela praça, o pescador consertando redes ao lado de jovens aprendizes e Caramelo deitada à sombra, observando tudo com o olhar atento de quem entende mais do que aparenta. Mesmo com a tranquilidade aparente, algo no ar começava a mudar. As marés estavam mais altas, e os ventos sopravam com força incomum para aquela época do ano. O pescador dizia que o mar estava inquieto, como se tentasse avisar algo. À noite, as ondas batiam forte nas pedras, e a espuma chegava até a escadaria da igreja. O som era constante, um rugido distante que parecia ecoar dentro de cada casa. Caramelo percebia antes de todos. Passava mais tempo caminhando pela praia, cheirando o vento e observando o horizonte. Às vezes, parava por longos minutos, as orelhas erguidas, como se ouvisse uma voz que só ela compreendia. A doceira, preocupada, começou a segui-la. Em uma dessas manhãs, viu a cadela parada diante de um pedaço de madeira trazido pela maré. Era parte de um barco, coberto de algas e conchas. Caramelo farejou, cavou um pouco a areia e depois se sentou, olhando para o mar. A mulher se aproximou e, ao tocar o pedaço de madeira, sentiu um arrepio. Gravado nele estava o nome do primeiro barco do vilarejo, o mesmo que o avô do pescador usava quando ainda era jovem. Aquilo parecia um sinal. Nos dias seguintes, o pescador confirmou a suspeita. Disse que o barco havia desaparecido muitos anos atrás, durante uma tempestade, e que encontrar aquele pedaço era como reencontrar um pedaço da própria história da vila. A notícia correu rápido, e logo todos queriam ver. As crianças chamavam aquilo de presente do mar. A doceira, porém, via de outra forma. Acreditava que Caramelo havia sido instrumento de algo maior, como se a cadela tivesse o dom de despertar lembranças esquecidas. O pedaço do barco foi colocado em frente ao quiosque, transformado em símbolo do renascimento do vilarejo. A doceira pendurou conchas e fitas coloridas nele, e Caramelo passou a deitar-se ao lado, como se o guardasse. Com o tempo, turistas começaram a aparecer, atraídos pelas histórias da vila e pela fama da cadela Caramelo protetora. O movimento trouxe renda, mas também trouxe curiosos e forasteiros. A doceira, cautelosa, mantinha a simplicidade e a calma, mas o pescador via com olhos preocupados o excesso de novidades. O vilarejo, antes escondido entre o mar e o mangue, agora começava a ser notado demais. Certa manhã, chegou um grupo de visitantes de uma cidade grande. Entre eles estava uma mulher jovem, jornalista, com um caderno de anotações e uma câmera pendurada no pescoço. Disse que havia ouvido falar da história da doceira e de Caramelo e queria fazer uma reportagem. A princípio, a mulher hesitou, mas acabou concordando. A jornalista passou dias observando a rotina da vila, registrando cenas da feira, das crianças brincando e de Caramelo cuidando dos filhotes, que agora já estavam crescidos.
Um deles havia sido adotado por uma família local, outro vivia com o pescador, e Pingo permanecia com a doceira, sempre fiel à mãe. Quando a reportagem foi publicada, semanas depois, o vilarejo se tornou conhecido. Visitantes começaram a chegar de várias partes. Alguns traziam doações, outros queriam apenas conhecer a famosa cadela Caramelo. O movimento era bonito de ver, mas também trouxe novas preocupações. Pessoas começaram a oferecer dinheiro para levar Caramelo e seus filhotes, dizendo que queriam dar uma vida melhor aos cães. A doceira recusava com educação, mas cada recusa parecia despertar ainda mais interesse. Um dia, um carro parou em frente à casa, e um homem bem vestido fez uma proposta generosa pela cadela. A mulher sentiu o coração apertar. Agradeceu e fechou a porta. Olhou para Caramelo e prometeu em silêncio que ninguém a tiraria dali. O vilarejo crescia, mas com o progresso vinham as tentações. O novo comércio trouxe gente ambiciosa, e alguns moradores começaram a disputar espaços. A doceira e o pescador faziam o possível para manter a união. Organizaram reuniões, festas e eventos para lembrar o valor da comunidade. Em todas essas ocasiões, Caramelo estava presente, como símbolo de tudo que haviam conquistado juntos. O olhar dela, sempre firme, parecia recordar a todos o motivo de estarem ali. Mas o mar não se aquietava. No final de uma tarde, o vento mudou de direção, e nuvens pesadas se formaram no horizonte. O pescador sentiu o perigo e começou a alertar os vizinhos. O cheiro de chuva e sal tomou conta do ar. A doceira correu para recolher as coisas do quintal, e Caramelo, inquieta, tentava levar os filhotes para dentro. Em minutos, o céu escureceu, e o som das ondas ficou ensurdecedor. A tempestade veio com fúria, muito pior que a anterior. O vento arrancava telhas, e a chuva caía em rajadas cortantes. As pessoas se abrigavam como podiam, e o pescador corria de casa em casa ajudando os que não tinham onde se proteger. Dentro da casa da doceira, o barulho era assustador. A água começou a entrar pelas frestas, e a mulher empilhou móveis para tentar conter. Caramelo rosnava, nervosa. De repente, um estalo alto ecoou, parte da cerca do quintal se quebrou, e o portão foi arrancado pelo vento. Pingo escapou correndo para a rua. A doceira gritou, mas a voz se perdeu no barulho da tempestade. Sem pensar, Caramelo saiu atrás do filhote. A mulher tentou segui-los, mas o vento era forte demais. Ficou na porta, chamando, o coração em desespero. A noite pareceu interminável. Quando o sol enfim nasceu, o vilarejo estava coberto de destroços. Árvores caídas, barcos virados, casas alagadas. A doceira saiu desesperada em busca de Caramelo e Pingo. Chamava pelos nomes deles, andava entre lama e entulho, perguntava aos vizinhos. O pescador, que também ajudava nas buscas, encontrou pegadas pequenas na areia, indo em direção às dunas. Seguiram o rastro até uma gruta próxima à praia. Lá dentro, ouviram um som baixo. A doceira se ajoelhou e viu Caramelo deitada, exausta, com Pingo entre as patas. Ambos estavam sujos, mas vivos. A mulher chorou, abraçando-os. O pescador sorriu. Era como se a natureza, mais uma vez, tivesse reconhecido a força daquela cadela. A história se espalhou rapidamente, e Caramelo se tornou ainda mais admirada. As pessoas passaram a vê-la não apenas como um animal, mas como uma guardiã do vilarejo. Os mais velhos diziam que ela era enviada pelo próprio mar para proteger aquele lugar. A doceira não sabia o que acreditar, mas sentia que havia algo sagrado naquele vínculo. Com o passar das semanas, a vila se recuperou novamente. O mar, agora calmo, trazia conchas coloridas para a praia, como se pedisse desculpas. O pescador organizou uma celebração para agradecer pela vida e pela proteção. Houve música, comida, risos e histórias. A doceira preparou sua melhor fornada de cocadas, e as crianças decoraram o quiosque com flores e fitas. No centro da festa, Caramelo descansava tranquila, com Pingo ao seu lado. Enquanto todos dançavam, a doceira se afastou por um instante, olhando o horizonte. O pôr do sol tingia o céu de laranja e dourado, refletindo nas ondas. Pensou em como tudo havia mudado desde o dia em que abrirá a porta para uma cadela molhada. O vilarejo, que antes parecia adormecido, agora vivia. Ela, que antes vivia no silêncio, agora ria. E tudo isso, pensou, começou com um gesto de compaixão. Caramelo, ao sentir o olhar da dona,
levantou-se e foi até ela. Sentou-se ao lado, encostando o corpo quente contra o da mulher. Ficaram assim, em silêncio, observando o mar que agora brilhava calmo, como se as ondas sussurrassem uma promessa. A doceira sorriu. Sabia que ainda viriam desafios, que o mundo lá fora continuaria tentando mudar o vilarejo, mas também sabia que, enquanto Caramelo estivesse ali, nada se perderia de verdade. O amor que a cadela havia despertado era mais forte que qualquer tempestade, mais profundo que o mar e mais duradouro que o tempo. Os meses seguintes trouxeram dias luminosos ao vilarejo. O mar, antes turbulento, parecia em paz, e a natureza florescia com uma beleza serena. O vilarejo prosperava de maneira simples, mas firme. As feiras de domingo estavam sempre cheias, os turistas se encantavam com as histórias e com os sabores da terra, e o quiosque da doceira se tornará ponto de encontro de todos. Ali, o cheiro de cocada, bolo de milho e café fresco se misturava ao som de risadas e conversas. Caramelo agora era conhecida por todos. As crianças. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Chamavam para brincar, os idosos contavam histórias sobre ela aos visitantes, e até os mais céticos reconheciam que algo especial havia naquela cadela de pelo dourado e olhar tranquilo. Pingo, crescido e brincalhão, acompanhava a mãe em todas as suas caminhadas, correndo pela areia e mergulhando nas ondas rasas. Apesar da harmonia aparente, algo sutil começou a se mover. O vento trazia um som estranho, quase uma melodia distante, que parecia vir das dunas. O pescador foi o primeiro a notar. Disse que o vento estava diferente, que soprava de um jeito antigo, igual ao que seu avô descrevia antes das grandes marés. Os mais velhos começaram a comentar sobre presságios. A doceira ouvia tudo em silêncio, observando o Caramelo, que ultimamente andava inquieta. Passava longos períodos olhando para o mar, as orelhas em pé, o corpo tenso. Certa manhã, a doceira acordou com o som das ondas mais fortes do que o habitual. Ao sair, viu que o mar havia avançado durante a madrugada, molhando parte da areia onde as barracas ficavam. Caramelo estava ali, parada na beira da água, farejando o vento. A mulher caminhou até ela e, ao se aproximar, percebeu algo boiando perto das pedras. Era uma garrafa antiga, com uma tampa de cortiça e um papel dentro. Pegou-a com cuidado, enxugou e abriu. O papel estava amarelado, com letras tortas escritas à mão. O texto falava sobre o vilarejo, descrevendo-o como um lugar de promessas e laços eternos. No final, havia uma frase que fez a doceira estremecer: enquanto houver um coração puro que escute o vento e confie no mar, este lugar nunca será esquecido. Ela mostrou a carta ao pescador, que reconheceu a letra como sendo de um antigo morador, desaparecido há décadas. A descoberta reacendeu a memória coletiva da vila. Os moradores mais antigos se reuniram para contar histórias sobre o passado, e todos concordaram que a carta era um sinal. Com o tempo, a notícia se espalhou e despertou o interesse de pessoas de fora. Pesquisadores, jornalistas e curiosos começaram a chegar, atraídos pela lenda da garrafa e pela fama de Caramelo. A doceira, apesar da atenção, temia que o vilarejo perdesse a calma que tanto custará a conquistar. Enquanto isso, Caramelo parecia seguir um instinto. Todos os dias, ao entardecer, caminhava até as dunas e ficava olhando o horizonte. A doceira a acompanhava, e em uma dessas tardes, algo inesperado aconteceu. O vento soprou com uma força repentina, levantando a areia e formando redemoinhos que pareciam dançar ao redor das duas. No meio daquele movimento, a mulher jurou ouvir uma melodia suave, como uma cantiga antiga de ninar. Caramelo levantou o focinho, os olhos brilhando, e latiu uma única vez, um som firme que ecoou pelo campo de areia. No dia seguinte, o pescador encontrou uma pequena concha azul presa entre as redes do barco. Nunca havia visto nada igual. Mostrou à doceira, que reconheceu o tom da mesma cor das miçangas do colar que Caramelo havia trazido tempos atrás. Decidiram guardar a concha como um amuleto. A vila, inspirada por esses acontecimentos, resolveu criar um festival anual, o Festival da Canção do Vento, em homenagem às histórias antigas e à força do mar. Todos ajudaram. As mulheres enfeitaram as ruas com flores, as crianças prepararam danças e os homens ergueram pequenas barracas para vender alimentos típicos. O aroma de milho assado, tapioca e cocada se espalhava pelo ar, misturado ao som de tambores e violas. Na noite de abertura,
O vento soprou de maneira intensa, mas não fria. As velas tremulavam, e as fitas coloridas dançavam. A doceira estava emocionada, vendo a comunidade unida. Caramelo caminhava entre as pessoas, sendo acariciada, e Pingo corria feliz entre os pés das crianças. Quando o pescador subiu no pequeno palco improvisado para contar a história da garrafa, o público silenciou. Ele falou sobre o valor da memória, da união e do respeito ao mar. E ao final, apontou para Caramelo, dizendo que a vila só havia renascido porque aprendeu a ouvir de novo o chamado da natureza. De repente, um som diferente ecoou. O vento mudou de direção, e uma rajada mais forte apagou parte das velas. O público murmurou, mas o pescador sorriu. Disse que o vento apenas queria participar da festa. A risada se espalhou, e o clima voltou a ser leve. A doceira olhou para o céu e viu nuvens se movendo rapidamente, formando desenhos que pareciam ondas. Após a festa, quando todos dormiam, Caramelo se levantou. Caminhou até a praia, o corpo iluminado pelo luar. A doceira, acordada pela brisa fria, seguiu-a silenciosamente. Viu a cadela parar diante do mar e começar a cavar a areia. No fundo, encontrou algo pequeno, metálico e enferrujado, uma medalhinha com a imagem de um farol. A mulher pegou o objeto e sentiu um calor suave ao tocá-lo. Era o símbolo do antigo farol do vilarejo, destruído há décadas por uma tempestade. No dia seguinte, mostraram o achado ao pescador, que ficou impressionado. Disse que o farol era o coração da vila, e que seu desaparecimento havia sido o início do declínio de tudo. Agora, com aquele símbolo de volta, era como se o vilarejo tivesse reencontrado sua alma. Os moradores decidiram reconstruir o farol. O projeto mobilizou a todos. Cada família ajudou como pôde. Uns doaram materiais, outros trabalharam nas obras. Caramelo acompanhava cada etapa, andando entre os trabalhadores, dormindo entre os montes de areia e observando o progresso. À medida que o farol ganhava forma, o mar parecia se acalmar ainda mais. Durante os meses de construção, o vilarejo viveu dias de harmonia. A doceira, o pescador e os vizinhos se tornaram ainda mais próximos. Às vezes, à noite, todos se reuniam à beira da fogueira, contavam histórias e ouviam o som das ondas. O brilho das brasas refletia nos olhos de Caramelo, que deitava perto da doceira, com Pingo enroscado ao seu lado. Quando o farol ficou pronto, a vila inteira se reuniu para acender sua luz pela primeira vez. A doceira segurava a medalhinha que haviam encontrado, e Caramelo estava ao seu lado, atenta. Ao girar a chave do gerador, uma luz dourada subiu em espiral, iluminando o mar e o céu. O brilho refletiu nas ondas, criando um espetáculo silencioso. As pessoas se abraçaram e aplaudiram, e por um instante todos sentiram que o tempo havia parado. O pescador disse que a luz do farol simbolizava o amor que renasce das coisas simples, e que cada pessoa daquela vila tinha sido parte dessa reconstrução. A doceira olhou para Caramelo e entendeu que nada daquilo teria acontecido sem ela. A cadela, serena, apenas olhou para o farol e depois para o mar, como quem reconhece o próprio trabalho. Nos dias que se seguiram, o vilarejo ganhou nova vida. O farol passou a ser ponto de referência, atraindo viajantes e fortalecendo o comércio local. Mas o mais importante era o sentimento de pertencimento. As pessoas finalmente acreditavam que aquele lugar, antes esquecido, tinha encontrado seu propósito novamente. Certa noite, quando a lua estava alta e o vento soprava suave, a doceira sentou-se na varanda com uma xícara de chá. O farol brilhava à distância, e Caramelo dormia tranquila. A mulher pensou em tudo o que haviam vivido. A garrafa, a concha azul, a medalha, o farol. Cada sinal parecia parte de um mesmo destino. Ela sorriu, acariciou a cabeça de Caramelo e sussurrou um agradecimento. Naquele instante, uma brisa leve atravessou o quintal, fazendo o sino de vento tocar uma melodia suave. Pingo levantou a cabeça, curioso, e Caramelo apenas suspirou, acomodando-se de novo. Era como se o vento respondesse ao agradecimento, levando o mar adentro. O farol continuou brilhando, firme, iluminando o vilarejo e o oceano, como uma promessa eterna de que enquanto houver amor e coragem, o caminho nunca se perderá. O novo farol se tornou o coração pulsante do vilarejo. Sua luz cortava as noites, refletindo nas janelas das casas, e muitos moradores diziam que era como um guardião silencioso, lembrando a todos da força que nasce quando se acredita no impossível. O farol não apenas iluminava o mar, mas também parecia iluminar a vida das pessoas.
A vila prosperava de um jeito bonito, ainda simples, mas cheia de esperança. O som das ondas se misturava ao riso das crianças e ao som dos sinos que ecoavam da pequena igreja. A doceira agora tinha mais movimento no quiosque. As cocadas eram vendidas ainda quentes, e o aroma doce do açúcar queimado atraía turistas que vinham de longe. Ela falava pouco, mas o olhar dizia tudo. Havia nela uma serenidade que encantava. Pingo, já um cachorro jovem e curioso, ficava sempre perto do balcão, abanando o rabo para os visitantes. E Caramelo, como sempre, observava tudo com calma, deitada na sombra do cajueiro, os olhos atentos ao vai e vem do mar. Mas a tranquilidade começou a ser desafiada de novo quando um grupo de engenheiros apareceu na vila. Eles traziam mapas e documentos, dizendo representar um novo projeto de desenvolvimento costeiro. O plano prometia modernizar o porto e abrir espaço para uma marina de barcos turísticos. Muitos moradores se empolgaram com a ideia de progresso, mas o pescador e a doceira sentiram um arrepio. Sabiam que o projeto ameaçaria a essência do vilarejo. Naquela mesma tarde, houve uma reunião na praça. Os engenheiros falaram com entusiasmo, prometendo empregos e melhorias. Alguns aplaudiram, mas outros se mantiveram em silêncio. A doceira levantou-se e perguntou calmamente se aquele projeto não afetaria o farol ou as dunas. O engenheiro-chefe respondeu que algumas áreas precisariam ser modificadas, mas que tudo seria feito de forma sustentável. As palavras pareciam bonitas, mas soavam vazias. Caramelo, que estava deitada aos pés da dona, levantou-se e começou a caminhar devagar em direção ao farol. Todos a observaram. O vento soprou forte naquele instante, levantando a areia, e o som das ondas pareceu aumentar. O pescador interpretou o sinal. Disse em voz alta que o mar não aprovaria mudanças tão grandes. A multidão se dividiu. Nos dias seguintes, o vilarejo se encheu de discussões. Uns queriam o progresso, outros queriam preservar o lugar como estava. A doceira e o pescador tentaram organizar as conversas, mas a tensão crescia. Caramelo sentia isso. Estava inquieta, andando de um lado a outro, farejando o vento como se procurasse respostas. Certa noite, uma ventania forte veio do mar. As nuvens cobriram o céu e a luz do farol começou a oscilar. A doceira, preocupada, saiu de casa. Encontrou Caramelo parada diante do farol, olhando fixamente para a luz. O vento soprava tão intenso que os cabelos da mulher se espalhavam no ar. O pescador chegou logo depois, trazendo lanternas. Subiram juntos a escadaria do farol, e lá de cima puderam ver o mar revolto, as ondas quebrando com força nas pedras. A doceira segurou firme na barra de ferro e sentiu o coração bater rápido. De repente, um clarão atravessou o horizonte. Não era relâmpago. Era como um brilho vindo das profundezas do mar. Caramelo latiu uma, duas vezes, o som ecoando entre o vento e as ondas. E então, o brilho desapareceu. A tempestade cessou tão rápido quanto havia começado. O pescador ficou em silêncio por longos segundos antes de dizer que o mar havia falado. A doceira entendeu sem precisar de mais palavras. No dia seguinte, o engenheiro-chefe voltou à vila para dar continuidade às negociações. Foi recebido por uma comunidade dividida. O pescador, a doceira e muitos outros tentaram mostrar os riscos, mas o homem não cedia. Falava em lucros, contratos e progresso. Caramelo, deitada perto da escada do quiosque, observava. Quando ele terminou o discurso, uma onda enorme se ergueu ao longe e se chocou contra as pedras, lançando água até a praça. Todos se calaram. O engenheiro tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. Aquela cena mudou o rumo das conversas. Alguns começaram a dizer que o mar estava protegendo o vilarejo e que ignorar seus sinais seria desrespeitar as raízes da terra. O projeto perdeu força. O engenheiro foi embora prometendo voltar, mas nunca retornou. Com o perigo afastado, a vila retomou seu ritmo. Ainda assim, o episódio deixou marcas. A doceira passou a refletir sobre a força invisível que parecia guiar tudo. Caramelo havia se tornado mais que uma protetora. Era como se ela carregasse dentro de si a alma do vilarejo. O pescador dizia que o mar escolhe seus guardiões, e que Caramelo era um deles. Um mês depois, a vila foi surpreendida por um convite inesperado. A reportagem sobre o farol e a história de Caramelo havia sido indicada a um Prêmio Nacional de Preservação Cultural. A jornalista que havia visitado a vila retornou, emocionada, dizendo que queria que todos participassem da cerimônia.
A doceira não sabia se devia ir, mas o pescador insistiu. Disse que o mundo precisava ouvir a história daquele lugar e da cadela que o salvara. A viagem até a capital foi uma aventura. Muitos nunca haviam saído da vila. As crianças ficaram encantadas com os prédios altos e as luzes das avenidas. Caramelo viajava tranquila, deitada no banco de trás da caminhonete emprestada. Pingo, curioso, mantinha o focinho colado no vidro. Durante a cerimônia, o vídeo da vila foi exibido num telão enorme. As imagens mostravam o farol, o mar, o povo trabalhando, as festas, e Caramelo caminhando pela praia. Quando o nome da vila foi anunciado como vencedora, o público aplaudiu de pé. A doceira subiu ao palco com o pescador e a jornalista. Falou pouco, mas o que disse ficou gravado. Disse que aquele prêmio era do mar, das mãos que trabalham e dos corações que cuidam. Disse também que tudo começou porque uma cadela chegou pedindo abrigo e ensinou a todos o que realmente significa proteger. A imagem de Caramelo foi projetada atrás deles, e o público se emocionou. No final, a doceira levantou a medalhinha do farol e prometeu que a vila continuaria fiel à sua história. O retorno foi uma celebração. A vila inteira esperava na praça com flores, bandeirinhas e música. O sol se punha quando a caminhonete chegou, e o reflexo do farol iluminava a estrada. As crianças correram para abraçar Caramelo e Pingo, e o pescador ergueu o troféu no alto, dizendo que aquele era o prêmio da coragem e da fé. Nos dias seguintes, o vilarejo viveu uma nova fase. Vieram mais visitantes, mas agora o turismo era consciente. As pessoas queriam conhecer a história, aprender com a simplicidade e respeitar a natureza. O quiosque da doceira virou um símbolo de acolhimento. As cocadas agora vinham embrulhadas com fitas azuis, a mesma cor da concha que havia sido encontrada nas redes. Certa tarde, quando o sol começava a se despedir, a doceira caminhava com Caramelo e Pingo pela praia. O mar estava sereno, e o vento trazia um cheiro suave de sal e flores. A mulher parou e olhou para o farol, agora firme e brilhante, e pensou em tudo o que havia acontecido. Caramelo se sentou ao lado dela, observando o mesmo horizonte. Foi então que o pescador se aproximou, trazendo uma pequena caixa de madeira. Disse que havia algo que precisava ser entregue. Dentro da caixa, havia um novo colar de conchas e miçangas, feito pelas mulheres do vilarejo. Ele explicou que era um presente para Caramelo, o símbolo da guardiã do mar. A doceira colocou o colar no pescoço da cadela, e o som das conchas tilintando se misturou ao som das ondas. O sol descia devagar, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A doceira sorriu, e uma lágrima escorreu, mas era de gratidão. Pingo latiu, correndo atrás das gaivotas, e Caramelo, com o colar balançando, caminhou até a beira da água. Ficou ali por alguns segundos, olhando o reflexo do farol no mar. A doceira entendeu o que aquele gesto significava. Caramelo não pertencia apenas a ela. Pertencia a todos. Ao vilarejo, ao mar, ao vento, às histórias que atravessam o tempo e permanecem. Quando a noite caiu, o farol acendeu novamente, e sua luz se espalhou pelo oceano. O barulho das ondas era calmo, e o ar tinha um perfume de terra molhada e sal. Caramelo deitou-se na areia, os olhos semicerrados, o corpo relaxado. Pingo se aninhou ao seu lado, e a doceira ficou ali, observando as estrelas surgirem uma a uma. O farol piscava ritmado, como se respirasse junto com o vilarejo. O som distante de uma viola ecoava da praça, onde os moradores ainda festejavam. E assim, entre o brilho do mar e o calor do amor que unia aquele povo, o vilarejo adormeceu em paz. O inverno chegou devagar, tingindo o céu de um azul profundo e trazendo um frio que o vilarejo há muito não sentia. As manhãs amanheciam cobertas por uma neblina suave que se dissipava lentamente, revelando o farol brilhando firme no alto da colina. O vento vinha do mar com um som constante, como uma canção antiga que embalava os dias e as noites. As ondas quebravam mais baixas, e as gaivotas voavam em bandos curtos, pousando perto dos barcos. A doceira, agora mais confiante e sorridente, havia transformado o quiosque num pequeno refúgio para todos. Lá, o café estava sempre quente, o cheiro de bolo se espalhava e a conversa fluía fácil. As paredes do quiosque eram decoradas com fotos antigas da vila, lembranças da reconstrução e recortes de jornais com a história de Caramelo. Havia até uma pequena placa de madeira na entrada com os dizeres Lar das Marés, nome dado pela própria comunidade. Caramelo continuava sendo o símbolo da vila. Todos os dias ela caminhava até o farol,
como se fizesse uma ronda silenciosa. O colar de conchas balançava em seu pescoço, refletindo a luz do sol. Pingo, sempre brincalhão, acompanhava a mãe, correndo adiante e voltando em saltos felizes. A doceira observava de longe, o coração cheio de ternura. Mas aquele inverno traria algo novo. Certo dia, chegou ao vilarejo uma senhora idosa, de olhar profundo e fala serena. Vinha de muito longe e dizia ser pesquisadora de tradições orais. Seu nome era simples, mas suas histórias eram fascinantes. Ela procurava por lendas sobre animais guardiões e havia ouvido falar sobre Caramelo. A doceira a recebeu com hospitalidade, oferecendo café e bolo de fubá. A pesquisadora ficou dias na vila, conversando com pescadores, idosos e crianças. Anotava tudo em um caderno grande e desgastado. Disse que, em muitas culturas antigas, acreditava-se que certos lugares eram protegidos por espíritos que se manifestavam através dos animais. Contou também que, nas terras do litoral nordestino, havia antigas narrativas sobre uma cadela do vento, que surgia sempre que o mar precisava ser defendido. Quando ela ouviu sobre Caramelo, acreditou que aquela era a guardiã que as histórias descreviam. A doceira escutava com atenção, sem saber o que pensar. Acreditava no poder da fé e na força dos sinais, mas também conhecia o valor do acaso. O pescador, ao saber da história, riu baixinho e disse que o mar não escolhe guardiões por acaso, e que talvez a senhora estivesse certa. Naquela noite, a pesquisadora pediu para conhecer o farol. Subiram juntas até o topo, ela, a doceira, o pescador, Caramelo e Pingo. O vento era forte, o céu límpido e estrelado. A mulher mais velha fechou os olhos e murmurou uma oração antiga. Dizia que as estrelas guardavam promessas e que cada uma delas refletia um amor eterno. Ao abrir os olhos, olhou para Caramelo e disse calmamente que a cadela havia vindo ao mundo com uma missão que ainda não terminara. Os dias seguintes foram tranquilos, mas algo mudou na energia da vila. O mar parecia mais calmo, e as noites, mais estreladas do que nunca. A pesquisadora decidiu ficar mais tempo, dizendo que sentia ali um chamado que não conseguia explicar. Passava horas na praia, observando o comportamento de Caramelo e Pingo, e escrevia longas anotações. Certa tarde, enquanto as crianças brincavam na areia, um barulho diferente veio do mar. Um grupo de golfinhos apareceu, nadando perto da costa. As pessoas correram para ver, maravilhadas. O pescador disse que aquilo era sinal de fartura e bênção. Caramelo ficou parada na beira da água, observando os animais que saltavam. Um dos golfinhos pareceu se aproximar dela, quase encostando o focinho na superfície. Foi um momento de silêncio absoluto. Quando o golfinho mergulhou de novo, deixou para trás uma pequena concha branca que veio parar aos pés da cadela. A doceira pegou a concha e percebeu que era idêntica à concha azul encontrada tempos atrás, mas de cor clara. A pesquisadora olhou para o objeto e disse que aquilo representava o equilíbrio, o mar dava e o mar devolvia. E que talvez aquela concha fosse o último sinal de que o ciclo da vila estava prestes a se completar. Nos dias que se seguiram, a doceira começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Caramelo. A cadela andava mais calma, passava mais tempo parada, observando o mar e o céu, como se estivesse em contemplação. Pingo ficava sempre por perto, imitando a mãe em tudo. O pescador dizia que aquilo era sabedoria antiga, que os animais também pressentem os ventos da mudança. A pesquisadora continuava suas entrevistas, encantada com o que descobria. Disse que publicaria um livro sobre o vilarejo e que doaria parte da renda para a comunidade. A doceira ficou emocionada. O vilarejo, que antes mal aparecia nos mapas, agora se tornaria um exemplo de fé, união e respeito pela natureza. Certo dia, o vento soprou diferente. Não era forte, nem frio, mas carregava um cheiro de flores, como se viesse de um jardim distante. A doceira percebeu e saiu até a varanda. Caramelo estava de pé, olhando para o farol, e Pingo corria em círculos. O céu tinha uma cor dourada incomum. Ela sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. Naquela noite, a vila se reuniu para um evento simples. A pesquisadora iria embora no dia seguinte, e todos quiseram homenageá-la. Montaram mesas na praça, acenderam lanternas, e a música ecoou leve. A doceira fez suas cocadas mais doces, o pescador levou peixe assado, e as crianças dançaram com fitas coloridas. Quando o vento aumentou, todos olharam para o farol, que brilhava com intensidade incomum.
O pescador se levantou e contou uma antiga história sobre o espírito do mar que habita as ondas e protege os que vivem de forma justa. Disse que o farol é a lembrança de que mesmo nas tempestades mais escuras, sempre haverá uma luz para guiar os corações firmes. Caramelo, sentada perto da fogueira, parecia entender cada palavra. Seus olhos refletiam o brilho das chamas e a luz distante do farol. A pesquisadora se aproximou e colocou a concha branca diante dela. Disse que, onde quer que fosse, contaria ao mundo sobre a cadela que ensinou um povo a escutar o vento. No dia seguinte, ao amanhecer, o vilarejo estava coberto por uma neblina dourada. A pesquisadora partiu em silêncio, prometendo voltar. O pescador a acompanhou até a estrada, e a doceira ficou com Caramelo e Pingo observando o carro sumir na curva. A concha branca permanecia no degrau da porta, brilhando suavemente com o orvalho. Os dias que seguiram foram de calma e plenitude. O mar se mantinha sereno, as plantações cresceram fortes, e as pessoas trabalhavam com alegria. O quiosque da doceira agora era a parada obrigatória de quem chegava. Ela pendurou as duas conchas, a azul e a branca, em um cordão na entrada, como símbolos de equilíbrio e proteção. À noite, o farol iluminava o horizonte, e o vilarejo dormia em paz. A doceira sentava-se à varanda com uma manta sobre os ombros e uma xícara de chá quente nas mãos. Caramelo e Pingo dormiam ao lado. O som do mar embalava seus pensamentos. Ela lembrava da mulher que fora antes de tudo aquilo, da solidão que carregava e da transformação que vivia agora. Tudo tinha começado no dia em que uma cadela caramelo apareceu em sua porta, trazendo não apenas filhotes, mas uma nova chance de acreditar. Certa madrugada, o farol brilhou mais forte, e um feixe de luz alcançou o mar. A doceira acordou, foi até a janela e viu Caramelo parada na areia, olhando o horizonte. O colar de conchas reluzia sob a luz. Pingo estava deitado aos pés dela, tranquilo. A mulher sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o mundo estava exatamente como deveria estar. O vento soprou suave, fazendo os sinos tilintarem. A luz do farol oscilou, projetando um arco de brilho que se espalhou pela praia e sumiu devagar. O som das ondas parecia formar uma melodia, e o cheiro do mar era doce, quase acolhedor. A doceira fechou os olhos por um instante, deixando o coração se encher daquela paz. Sabia que a vila estava protegida. Sabia que, enquanto o farol estivesse aceso e o mar respirasse tranquilo, Caramelo estaria ali, guardando cada vida, cada lembrança, cada promessa feita sob o céu estrelado. O amanhecer trouxe um novo dia sereno. O vilarejo despertou com o cheiro de pão fresco e o canto dos pássaros. A doceira abriu o quiosque, Caramelo se deitou na sombra e Pingo correu para brincar. O farol, lá no alto, continuava firme, brilhando como um coração que nunca cansa. O outono se aproximava, trazendo uma paleta de cores quentes que tingiam as casas e as ruas do vilarejo. As folhas caíam lentamente, girando no ar antes de pousar sobre a areia e as pedras do cais. O aroma de maresia misturava-se ao cheiro de madeira queimada das lareiras e ao perfume de flores silvestres que cresciam nos jardins da vila. Caramelo, como sempre, estava alerta, caminhando entre os moradores com passos cuidadosos, o pelo brilhoso refletindo a luz suave do sol da manhã. Pingo corria alegremente, deixando pegadas na areia úmida. A doceira havia começado a planejar o festival anual da vila, conhecido como Festival das Marés, uma celebração da vida, do mar e da proteção que Caramelo simbolizava. Esse ano, ela decidiu incluir um ritual especial para os animais e para o mar, inspirado nas histórias que a pesquisadora havia contado sobre os guardiões da costa. O quiosque se tornou um centro de reuniões, cheio de mapas, anotações e ideias para os eventos. As crianças estavam empolgadas, pintando cartazes coloridos e colando conchas trazidas da praia. O pescador ajudava a preparar os barcos para a procissão que aconteceria no primeiro dia do festival. Todos queriam participar, pois o festival representava esperança e união, algo que Caramelo havia trazido de volta à vida da comunidade. O primeiro obstáculo surgiu quando uma forte corrente marítima começou a levar pequenas embarcações para longe da costa, ameaçando os preparativos da procissão. O pescador e outros moradores tentaram segurá-las, mas era inútil. Caramelo, percebendo a situação, correu até a beira da água e começou a latir e guiar as crianças e os barcos para uma área segura. Seu instinto protetor e coragem surpreenderam a todos. O evento acabou sendo reorganizado com sucesso, mas a vila percebeu que precisaria de estratégias melhores para proteger os barcos. Enquanto isso, a doceira enfrentava um dilema pessoal.
Ela queria que todos participassem, mas havia pessoas da vila que estavam receosas em se envolver nos preparativos por medo de mudanças ou acidentes. Ela precisava convencer cada uma delas, equilibrando paciência e determinação. Caramelo ajudava silenciosamente, circulando entre os moradores, como se transmitisse confiança e coragem apenas com sua presença. No segundo dia de preparativos, uma reviravolta média aconteceu. Uma tempestade repentina se formou no horizonte, trazendo nuvens escuras e rajadas de vento que sacudiam as barracas e os toldos do festival. A doceira sentiu pânico, mas Caramelo permaneceu firme, observando o céu e sinalizando aos moradores para que protegessem as estruturas mais frágeis. Com esforço conjunto, conseguiram proteger os itens mais importantes e reorganizar os locais de apresentação. A tempestade passou, deixando um arco-íris que refletiu nas ondas, lembrando a todos que a perseverança sempre traz recompensas. A pesquisadora, ainda presente na vila, ajudava na documentação do evento e compartilhava lendas sobre festivais antigos em outras regiões costeiras. Ela explicava que tais celebrações eram momentos de união e renovação, e que Caramelo se encaixava perfeitamente como símbolo da tradição viva. Sua presença ajudava a doceira a ganhar confiança e a entender a importância de valorizar cada detalhe do festival. Na noite anterior ao início oficial do festival, outra pequena reviravolta ocorreu. Pingo desapareceu por algumas horas, provocando pânico entre as crianças e a doceira. Caramelo farejou a praia, seguiu rastros de pegadas e encontrou Pingo próximo a uma pequena caverna, observando peixes na maré baixa. A doceira ficou aliviada, e todos perceberam que Caramelo não apenas protegia, mas ensinava também responsabilidade e cuidado. O festival começou com uma procissão de barcos iluminados por lanternas, música suave tocando no cais e crianças cantando canções antigas. O pescador liderava a procissão, guiando os barcos em harmonia com o mar. Caramelo e Pingo seguiam na areia, correndo e interagindo com as pessoas, recebendo carinho e reconhecimento. A vila inteira se sentia conectada, compartilhando momentos de alegria e gratidão. Durante a procissão, uma reviravolta média impactante ocorreu. Uma das lanternas de barco caiu na água, criando uma pequena confusão e risco de apagamento das luzes do festival. Caramelo, com reflexos rápidos, correu até a borda do cais e indicou aos pescadores a posição da lanterna, ajudando a recuperá-la antes que se perdesse no mar. A doceira observava impressionada, percebendo que o esforço e a presença do animal estavam salvando o evento em momentos críticos. Na manhã seguinte, o festival continuou com apresentações culturais locais, incluindo danças típicas e músicas tradicionais. O vilarejo estava cheio de visitantes, que chegavam atraídos pelas histórias sobre Caramelo e pelo encanto da vila. Cada apresentação era celebrada com aplausos e risadas. A doceira se sentia orgulhosa, mas sabia que ainda havia desafios para manter o festival seguro e harmonioso. Um obstáculo significativo surgiu com a chegada de uma grande maré alta que ameaçava invadir a praça central onde estavam os estandes e apresentações. A doceira, o pescador e alguns moradores correram para proteger tudo, mas a força da água era intensa. Caramelo entrou em ação mais uma vez, orientando os moradores e os visitantes para pontos mais seguros, enquanto Pingo ajudava a distrair crianças agitadas, mantendo todos calmos. Após essa tensão, uma reviravolta média trouxe uma surpresa. Um grupo de golfinhos apareceu novamente próximo à costa, saltando e brincando. A pesquisadora afirmou que isso era um sinal de aceitação e proteção do espírito do mar. Todos ficaram encantados, e a energia do festival aumentou. O mar parecia celebrar junto, e Caramelo ficou parada, observando cada movimento das ondas, como se estivesse compreendendo a linguagem silenciosa dos golfinhos. Enquanto isso, a doceira enfrentou seu conflito interno, a dúvida sobre se estava realmente pronta para liderar uma comunidade inteira e proteger o legado que Caramelo ajudara a criar. Ela percebeu que a coragem e a sabedoria vinham da prática, da observação e da união com os outros. Caramelo parecia compreender seu dilema e permanecia próxima, transmitindo confiança. No terceiro dia do festival, um obstáculo emocional surgiu. Algumas crianças se machucaram levemente durante brincadeiras na areia, provocando preocupação entre os pais e a doceira. Caramelo correu imediatamente para verificar as crianças, encorajando-as com lambidas e proximidade, transmitindo conforto. A doceira ajudou os pais a manter a calma e reorganizou as atividades para garantir a segurança de todos. A conexão entre humanos e animais se fortaleceu, mostrando que Caramelo era muito mais que um guardião físico, era um guardião emocional. Na noite final do festival,
A vila se reuniu ao redor do farol. Lanternas flutuavam no mar e os moradores cantavam canções antigas, compartilhando memórias e esperanças. A doceira sentiu uma onda de gratidão ao ver Caramelo descansando na areia, Pingo ao lado dela. O colar de conchas de caramelo refletia as luzes das lanternas e a lua cheia no céu. Uma grande reviravolta aconteceu no último momento do festival. Uma tempestade luminosa de meteoros cruzou o céu, surpreendendo todos. A doceira acreditava que era apenas sorte, mas a pesquisadora explicou que tais eventos eram considerados presságios positivos nas tradições marítimas, representando renovação e proteção contínua. O vilarejo inteiro observou em silêncio, maravilhado com a beleza e a grandiosidade do momento. Com o festival encerrado, a vila estava transformada. Todos compreenderam que a união, o cuidado com o próximo e a presença de Caramelo haviam moldado um espírito de comunidade que não seria facilmente quebrado. O pescador agradeceu a doceira e a cadela Caramelo, reconhecendo que o esforço coletivo e a dedicação do animal haviam sido essenciais para o sucesso do evento. A doceira finalmente sentiu que superara seus medos. Ela percebeu que Caramelo não era apenas um protetor dos filhotes ou da vila, mas um símbolo de persistência, coragem e amor incondicional. O vilarejo continuaria a celebrar o Festival das Marés, mas agora com a certeza de que qualquer desafio poderia ser superado quando havia união, sabedoria e dedicação. O sol nascia na manhã seguinte, refletindo tons dourados no farol e nas ondas. Caramelo se espreguiçava na areia, Pingo corria atrás de pequenas conchas e a doceira sorria, sentindo a brisa salgada no rosto. A vila estava viva, pulsante, e todos estavam cientes de que a proteção e o amor de Caramelo eram presentes que continuariam a inspirar gerações. O inverno aproximava-se devagar, trazendo consigo ventos frios e manhãs enevoadas que deixavam a vila envolta em um manto de neblina e mistério. As ruas de paralelepípedos refletiam a luz suave do sol que mal conseguia atravessar a bruma, e o cheiro de maresia se misturava ao aroma de madeira queimada nas casas mais antigas. Caramelo, como sempre, percorria cada canto da vila com passos cuidadosos, observando cada movimento, cada sombra, cada detalhe que pudesse indicar algum problema ou necessidade. Pingo a seguia fielmente, correndo entre os moradores e as crianças, deixando suas pegadas na areia molhada da praia e nos caminhos úmidos do vilarejo. A doceira estava ocupada preparando doces para o próximo festival que aconteceria na primavera, mas sua mente estava constantemente voltada para os filhotes órfãos que Caramelo havia protegido e que agora começavam a explorar o mundo com mais confiança. Ela se preocupava com a segurança deles e queria garantir que tivessem um ambiente seguro, ao mesmo tempo em que se preparava para a chegada de novos visitantes e turistas que vinham atraídos pelas histórias sobre Caramelo e sua dedicação. Um pequeno obstáculo surgiu quando as crianças, empolgadas com os filhotes, começaram a correr e brincar em áreas perigosas próximas ao cais. Caramelo, atenta e rápida, entrou em ação imediatamente, guiando as crianças para zonas mais seguras e demonstrando sua autoridade natural sem assustar ninguém. A doceira, observando a cena, percebeu que a presença de Caramelo não era apenas uma proteção física, mas também um guia emocional para todos que viviam ou visitavam a vila. Na primeira semana de inverno, uma pequena reviravolta aconteceu. Uma onda inesperadamente alta trouxe restos de conchas, algas e pequenos troncos para a areia, dificultando o acesso ao cais e às áreas de pesca. O pescador, já acostumado com mudanças repentinas, tentou limpar o local, mas o esforço era insuficiente. Caramelo, mais uma vez, mostrou seu instinto protetor, circulando entre as áreas afetadas e guiando os moradores para soluções rápidas, como reorganizar os barcos e armazenar os materiais de pesca em locais seguros. Esse evento reforçou ainda mais a confiança da vila em sua presença. Enquanto isso, a pesquisadora, que permanecia interessada nas histórias e tradições locais, sugeriu que se realizasse um estudo sobre o comportamento dos animais e a influência de Caramelo sobre os filhotes órfãos e outros cães da região. A doceira se mostrou animada com a ideia, mas preocupada com a logística. Caramelo, curiosa como sempre, acompanhava cada passo, observando a movimentação da vila, cheirando objetos, e de vez em quando sentando ao lado da pesquisadora como se entendesse cada palavra dita. No decorrer do mês, a vila enfrentou um obstáculo maior quando uma forte corrente marítima começou a alterar o nível da água próxima ao cais, tornando as atividades diárias mais difíceis. A doceira e o pescador se preocuparam com os filhotes que ainda brincavam próximos ao mar. Caramelo, percebendo o perigo, posicionou-se estrategicamente, bloqueando a passagem dos filhotes para a água e orientando todos com latidos e gestos precisos. Pingo ajudava distraindo as crianças,
mantendo-as longe do perigo e transformando a situação em um aprendizado sobre segurança e cuidado. Durante uma manhã enevoada, uma reviravolta média trouxe uma surpresa. Um grupo de visitantes estrangeiros chegou à vila, encantados com as histórias sobre Caramelo. Eles vieram documentar o comportamento dos animais e aprender sobre as tradições locais. A presença deles trouxe curiosidade e expectativa, mas também algum receio por parte de moradores mais antigos, que não estavam acostumados com turistas. Caramelo, como sempre, assumiu seu papel de mediadora silenciosa, aproximando-se dos visitantes, permitindo que tocassem nela e observassem a interação com os filhotes. Essa ação ajudou a tranquilizar todos e criou uma ponte de confiança entre visitantes e comunidade. Enquanto o frio se intensificava, a doceira enfrentava seu conflito interno. Ela se questionava se realmente estava pronta para assumir a responsabilidade de liderar os preparativos para o próximo festival e proteger os filhotes, especialmente com o aumento de visitantes e mudanças sazonais. Caramelo permanecia ao seu lado, observando atentamente e mostrando, com seu comportamento firme, que a coragem e a dedicação eram construídas dia a dia, com ações consistentes e atenção aos detalhes. Um obstáculo significativo ocorreu quando uma forte chuva transformou parte das ruas em lamaçal, dificultando a passagem de moradores e turistas. A doceira e outros moradores tentaram improvisar passarelas e proteger os itens mais importantes, mas a situação exigia paciência e cuidado. Caramelo entrou em ação mais uma vez, ajudando a guiar crianças e visitantes para áreas mais seguras e demonstrando, de maneira prática, como liderança e proteção podem se manifestar em situações de risco. No meio do mês, uma reviravolta média surpreendeu todos. Um cardume de golfinhos foi avistado perto da costa, brincando nas ondas e aproximando-se da praia. A pesquisadora afirmou que isso poderia ser um sinal de boa sorte e proteção, de acordo com tradições marítimas antigas. A vila inteira se encantou com a presença dos golfinhos, e Caramelo permaneceu imóvel, observando-os com atenção, como se reconhecesse a importância do momento e transmitisse calma e admiração a todos. Durante uma manhã de neblina densa, outra reviravolta menor aconteceu. Um dos filhotes órfãos se afastou mais do que o normal, assustando as crianças e a doceira. Caramelo farejou rapidamente o caminho e conduziu o filhote de volta com cuidado, garantindo que ele não se perdesse ou se machucasse. Esse episódio reforçou ainda mais a relação emocional entre Caramelo, os filhotes e todos na vila. Na última semana do inverno, um obstáculo emocional exigiu esforço coletivo. Alguns moradores começaram a sentir saudade de suas casas antigas, do passado tranquilo e da rotina anterior ao surgimento de Caramelo como símbolo da vila. A doceira percebeu que precisava unir todos novamente, mostrando que a mudança era positiva e que o cuidado com os filhotes e a preservação das tradições podiam coexistir. Caramelo ajudou com sua presença silenciosa, criando momentos de conexão e lembrando a todos do vínculo afetivo que compartilhavam. Uma grande reviravolta aconteceu quando uma tempestade de inverno inesperada atingiu a vila, trazendo ventos fortes e ondas altas. A doceira e o pescador se prepararam para proteger o que fosse necessário, mas a intensidade da tempestade era maior do que esperavam. Caramelo posicionou-se próximo ao cais, e com sua presença firme, orientou moradores e visitantes para locais seguros. Pingo ajudava a acalmar as crianças, transformando o caos em uma lição de cuidado, união e ação coordenada. A tempestade passou, deixando um céu limpo e um ar de renovação que contagiou todos. Após a tempestade, a vila percebeu que a ação de Caramelo havia prevenido perdas maiores e protegido não apenas os filhotes, mas toda a comunidade. A doceira sentiu um misto de alívio e gratidão, reconhecendo que o esforço coletivo, aliado à coragem do animal, era o verdadeiro segredo da segurança e harmonia da vila. No fim do inverno, a vila preparava-se para a chegada da primavera e do próximo festival, agora mais confiante e organizada. A doceira, fortalecida por sua experiência, planejava com detalhes cada atividade, consciente de que cada desafio enfrentado havia preparado todos para lidar com situações imprevisíveis. Caramelo continuava como guia, protetora e símbolo de coragem, mostrando a todos que a perseverança e a atenção aos detalhes transformam qualquer obstáculo em aprendizado e crescimento. O sol da tarde iluminava a vila com tons dourados, refletindo nas ondas e nas casas, criando um cenário que misturava beleza, tranquilidade e energia positiva. Caramelo corria pela praia, Pingo ao seu lado, e as crianças observavam, aprendendo com os gestos silenciosos do animal, absorvendo lições de cuidado, coragem e união. A doceira, olhando para essa cena, sentiu uma onda de esperança e certeza de que, juntos,
poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse com a nova estação. A vila estava viva, pronta para florescer na primavera, com a certeza de que a proteção e a dedicação de Caramelo eram presentes que continuariam a inspirar a todos. Cada gesto do animal, cada cuidado com os filhotes e cada ação preventiva eram lembranças de que amor, coragem e dedicação podem transformar qualquer comunidade. A primavera chegou à vila com cores vibrantes, perfumes intensos e uma sensação de renovação que parecia tocar cada canto do lugar. O céu estava azul e claro, pontilhado de nuvens brancas que se moviam lentamente com a brisa morna, trazendo o cheiro do mar misturado ao perfume das flores recém-desabrochadas. As ruas de paralelepípedos pareciam mais vivas, e a areia da praia reluzia sob a luz do sol, convidando crianças, visitantes e moradores a explorarem e celebrarem a estação. Caramelo estava no centro de tudo, correndo entre os filhotes órfãos, que agora se tornavam cada vez mais confiantes e independentes, e supervisionando cada interação com atenção silenciosa e firme. A doceira acordou cedo, sentindo o coração cheio de expectativa. Havia meses que trabalhava em planos e preparativos para o Festival da Primavera, agora mais do que nunca consciente de como cada detalhe impactava a vida da vila e a segurança dos filhotes. Ela sabia que este seria o momento de mostrar ao mundo a dedicação de Caramelo, mas também de provar a todos que a união e o cuidado mútuo eram um verdadeiro tesouro do vilarejo. Ela começou a organizar as barracas de doces, artesanato e produtos locais, conferindo cada arranjo, cada mesa, cada decoração. Pingo ajudava alegremente, carregando pequenas flores e brincando com as crianças, enquanto Caramelo circulava entre todos, mantendo a ordem com naturalidade, transmitindo confiança e segurança. Na manhã do festival, uma reviravolta média trouxe emoção. Uma série de competições de habilidades foi anunciada para os animais da vila, incluindo cães, aves e cavalos. Alguns moradores se mostraram preocupados com a presença dos filhotes órfãos e de Caramelo, receosos de que poderiam se assustar ou se perder na agitação. A doceira respirou fundo, mas sabia que tudo seria mais fácil com a orientação silenciosa de Caramelo. Ela posicionou barracas estratégicas, planejou rotas de passagem e preparou espaços seguros, garantindo que os pequenos estivessem sempre sob supervisão. Caramelo parecia entender cada passo, movendo-se com graça e precisão, pronta para intervir se necessário. Enquanto o festival ganhava vida, com música local, dança tradicional e aromas de doces típicos, outra reviravolta, desta vez pequena, trouxe surpresa. Um grupo de turistas estrangeiros reconheceu Caramelo das histórias documentadas anteriormente e aproximou-se para conhecê-la. Caramelo, sempre gentil, aproximou-se calmamente, permitindo que fossem tocados e acariciados sem medo, mostrando sua confiança e personalidade serena. Os turistas ficaram encantados, e a vila ganhou visibilidade, recebendo elogios por sua organização e pelo cuidado com os animais. Em meio às celebrações, a doceira enfrentou seu conflito interno final. Ela refletiu sobre tudo o que havia aprendido, a necessidade de liderança, a importância de confiar nos outros e de reconhecer a coragem e inteligência de Caramelo. Durante um momento de tranquilidade, enquanto o som das ondas se misturava às risadas das crianças, ela percebeu que seu esforço não precisava ser solitário. Caramelo e Pingo estavam ao seu lado, e a vila inteira funcionava como uma grande família unida, pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Uma reviravolta média trouxe um desafio emocional inesperado. Um grupo de filhotes tentou explorar uma área mais afastada da praia, onde pedras grandes e água corrente representavam risco. A doceira correu, mas Caramelo chegou primeiro, posicionando-se de maneira a bloquear o caminho perigoso, olhando para os filhotes com olhos compreensivos, e depois guiando-os de volta para a areia segura. Este ato reforçou a confiança dos moradores e visitantes, mostrando que o cuidado constante, mesmo em momentos de alegria, era essencial. Durante a tarde, outra reviravolta grande trouxe emoção e união. Um festival cultural local incluiu uma cerimônia em homenagem aos animais que protegiam e inspiravam a vila. Caramelo foi reconhecida não apenas como protetora dos filhotes, mas como símbolo de coragem, dedicação e amor incondicional. A doceira, emocionada, subiu ao palco para falar, enquanto Pingo corria alegremente entre as crianças, e os filhotes órfãos observavam atentamente. A vila inteira aplaudiu, e o céu parecia refletir a energia do momento, tingido de dourado pelo sol poente. O primeiro obstáculo significativo do capítulo surgiu quando um grupo de turistas se perdeu entre os becos da vila, assustado com a multidão e a movimentação do festival. Caramelo, sempre atenta, guiou-os calmamente de volta à praça principal, usando apenas movimentos e latidos sutis,
mostrando sua inteligência e senso de responsabilidade. A doceira sentiu alívio e gratidão, sabendo que cada treino, cada momento de vigilância e cada cuidado prévio de Caramelo haviam preparado a todos para lidar com situações inesperadas. Outra reviravolta média trouxe um momento de tensão transformado em alegria. Um filhote órfão, mais ousado que os outros, correu em direção ao mar, atraído por uma onda que se espalhou suavemente na areia. Caramelo correu ao seu lado, desviando com movimentos gentis, mas firmes, e finalmente o conduziu de volta às crianças que brincavam próximas. Esse episódio não apenas demonstrou a capacidade protetora de Caramelo, mas também criou um momento de conexão emocional entre todos, reforçando o valor do cuidado e da atenção. Enquanto o sol começava a se pôr, uma grande reviravolta transformou a narrativa da vila. Os golfinhos retornaram, saltando nas ondas próximas à costa, como se celebrassem a harmonia e o cuidado que agora permeavam a comunidade. Crianças e adultos aplaudiam, maravilhados com o espetáculo natural, e Caramelo permaneceu imóvel, observando e transmitindo calma e contemplação a todos. O evento reforçou a importância das tradições culturais locais e do respeito à natureza, mostrando que a vila estava em sintonia com o ambiente e seus habitantes. O obstáculo final surgiu no momento em que todos começaram a recolher suas coisas para encerrar o festival. Um vento mais forte levou algumas barracas, decorando o céu com tecidos e flores, criando um pequeno caos que exigiu ação rápida. Caramelo circulava entre as barracas, guiando as pessoas para a segurança e ajudando a manter a ordem, enquanto a doceira e outros moradores recolhiam os materiais com cuidado. Este esforço coletivo reforçou a mensagem de união, paciência e trabalho em equipe que havia permeado toda a narrativa da vila. No fim do festival, enquanto o sol desaparecia no horizonte tingindo o céu de tons de rosa, laranja e dourado, a doceira, Caramelo, Pingo e os filhotes reuniram-se na praia. Havia alegria, gratidão e um sentimento profundo de realização. Cada vitória, cada desafio superado, cada reviravolta enfrentada, havia sido conquistada com esforço, cuidado e coragem. Caramelo, silenciosa mas presente, observava cada movimento, e o brilho em seus olhos refletia satisfação e amor incondicional. A vila respirava a sensação de harmonia e esperança. A primavera simbolizava renovação, e todos sabiam que haviam construído algo mais do que um festival, uma comunidade unida, capaz de enfrentar qualquer desafio com coragem e solidariedade. Os filhotes órfãos, agora mais confiantes, corriam pela areia, aprendendo com cada gesto de Caramelo e Pingo. A doceira sentiu o coração aquecido, percebendo que, graças à dedicação de Caramelo e à colaboração de todos, haviam transformado o lugar em um lar seguro, alegre e cheio de amor. Naquele momento, um sentimento coletivo tomou conta de todos. Gratidão pela coragem, pela dedicação e pela presença silenciosa de Caramelo, que se sacrificava diariamente para proteger os mais vulneráveis. Cada ato de cuidado, cada gesto silencioso, cada corrida para impedir um perigo havia construído uma história de amor e coragem que seria lembrada por gerações. Quando a lua começou a surgir no céu, refletindo sua luz prateada sobre o mar calmo, Caramelo deitou-se ao lado dos filhotes, enquanto Pingo brincava nas ondas próximas. A doceira sentou-se ao lado, acariciando pelo macio de Caramelo, sentindo que cada desafio, cada esforço e cada obstáculo haviam valido a pena. Um silêncio cheio de significado pairava no ar, interrompido apenas pelo som das ondas e pela brisa suave. A história terminava com um sentimento profundo de felicidade e realização. A vila estava unida, os filhotes protegidos e confiantes, Caramelo reconhecida como heroína e guardiã, e todos os moradores cientes de que coragem, dedicação e amor podem transformar qualquer realidade. A primavera simbolizava não apenas uma estação do ano, mas o florescimento de um espírito coletivo, de esperança, gratidão e união. Enquanto o céu escurecia lentamente, os moradores acenderam pequenas lanternas na praia, criando um cenário mágico de luzes refletidas na água. Caramelo, ainda vigilante, olhou para a doceira, para os filhotes e para Pingo, e um sentimento de paz e satisfação preencheu seu coração. Havia superado obstáculos, enfrentado desafios, protegido os mais vulneráveis e, acima de tudo, criado laços emocionais profundos que transformariam a vida de todos para sempre. A vila respirava um ar de alegria contagiante, e o som de risadas, latidos e ondas se misturava harmoniosamente. Cada gesto, cada cuidado, cada ação protetora de Caramelo havia deixado uma marca indelével, criando uma narrativa de amor, coragem e dedicação que ficaria para sempre na memória de todos. O final feliz e emocionante não era apenas sobre um festival ou uma estação,
mas sobre a prova viva de que a coragem e a bondade podem transformar vidas, aproximar pessoas e animais, e criar uma comunidade verdadeiramente unida e protegida. Fim. Você chegou até aqui? Então comente asas, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.